Os cães, assim como todos os seres vivos, precisam de algumas coisas para que eles possam sobreviver. E uma das coisas mais importantes, e que parece que é óbvio, é a alimentação. A alimentação ela é uma das necessidades fundamentais para o cão. É uma coisa que se ele não tiver, ele vai morrer, ou seja, ele não vai sobreviver. Então é fundamental que o cão se alimente. Parece uma bobagem, mas é importante. Acho que por ser tão óbvio o cão ou o ser precisar se alimentar, a gente acaba deixando de lado algumas questões muito importantes com relação a esse momento da alimentação. Então eu vou hoje mostrar para vocês aqui e explicar algumas coisas para que você entenda melhor essa questão da alimentação, o que precisa ser feito, como deve ser encarado essa alimentação, quais os tipos de alimentação que a gente pode oferecer para o cão. Então vamos começar falando aqui dos tipos das alimentações que podemos oferecer, que temos disponíveis aí para os cães no mercado, na vida. Uma delas é a alimentação natural. O que é a alimentação natural? É o cão se alimentar com coisas que são naturais, não são industrializadas. São comidas, são carnes, são cereais, são grãos, são coisas, são frutas, são legumes, são coisas que são naturais que a gente prepara para os cães para que eles se alimentem. Isso vira a base da alimentação do cão, uma alimentação natural. Existe também a alimentação industrializada, que seria a ração seca. A gente tem a ração seca, que é aquela ração mais tradicional que acho que a maioria de nós conhece, né? Que são aqueles grãozinhos, seco porque é seco, né? Você pega, não tem muita umidade nele. Essa é uma forma industrial de você alimentar o seu cão. Ali também tem nutrientes, também tem proteínas, tudo preparado de acordo com a necessidade fisiológica, a necessidade do organismo dos cães. Existe também industrializado a ração úmida, que é nada mais nada menos como se fosse uma ração seca, porém com uma parte mais cremosa, né? Um patezinho, aquela coisa, uma carne mais com um molho ali, uma coisa, mas tudo industrializado, uma coisa feita específica para cães que é vendido aí no mercado. E você pode também fazer alimentação mista, que é usar uma dessas alimentações juntas, tanto a seca com a natural junto, a úmida junto com a seca, a úmida junto com a natural. É importante que você saiba que qualquer uma dessas alimentações, o seu veterinário ou o nutrólogo, ele precisa sim estar ciente, conhecer, avaliar o seu cão, examinar o seu cão para poder saber qual é a mais indicada para ele. E a partir da indicação, você ir adaptando o seu cão para ver se ele também vai se dar bem com aquele tipo de alimentação. Então pense bem, tem alimentação natural, alimentação seca, a úmida, e você pode fazer um combo aí misturando todas elas, mas sempre com a orientação do veterinário e do nutrólogo. Mas qual é a quantidade que vai ser dada dessa alimentação para o cão? Essa é uma questão bem importante que muitas vezes a gente deixa de lado e você vai entender os motivos da gente deixar de lado essa questão da quantidade, mas é importante que você saiba disso e tenha sempre em mente a quantidade dessa alimentação que você vai oferecer para o seu cão. E aqui falando das alimentações tradicionais que a gente dá normalmente para os cães, as rações, as alimentações naturais e as rações úmidas. É importante que, a princípio, você verifique com o veterinário e com o nutrólogo para saber qual é a quantidade daquele tipo de alimentação que você vai oferecer para o seu cão, natural, seca, úmida, mista, para saber qual é o ideal para o seu cão. Então, falar com o veterinário, verificar o que ele acha que é importante, a quantidade que precisa dar para aquela fase específica do seu cão, se é um filhote, se é um cão adulto, se é um cão idoso, se é um cão que tem alguns problemas renais ou algum outro tipo de problema de digestão. É importante que você converse com o veterinário sobre isso. Uma outra forma de você definir a quantidade de ração ou de alimentação que você vai dar para o seu cão é você se basear pelo pacote. Se for uma ração industrializada, eles geralmente, todas as indústrias que fabricam essas rações, elas têm uma porção ideal de acordo com o tamanho do cão, a idade do cão, o peso que esse cão está. Então, você pode sim se basear naquela informação que vem na embalagem. Mas lembre que essa informação que está na embalagem, ela é uma informação genérica. Não necessariamente ela diz respeito ao que aquele animal específico precisa
ou o tipo de atividade que ele tem, o gasto nutricional que ele vai ter, o tanto de proteína que ele precisa ingerir. Então é importante você se basear naquela informação que vem no pacote, mas saber que aquilo é só uma referência genérica dos cães em geral. É importante que você depois defina a quantidade de acordo com o seu cão. E uma outra forma, que eu acho que até é muito tradicional que as pessoas fazem, é a famosa olhômetro. É você definir a quantidade que o seu cão vai comer no olhômetro. Uma coisa que você acha que aquele cão daquele tamanho precisa. Você pegar a ração dele e se basear numa alimentação que você faria. Quanto que você acha que aquele cão daquele tamanho precisa comer. E aí a gente acaba colocando menos para o cão pequeno e muito mais para um cão grande. E como você define essa quantidade através do olhômetro? Você olha o seu cão, é bem olhômetro, você olha ele. Se você acha que ele está gordo, eita, acho que ele está comendo demais. Aí você acaba diminuindo. Se você acha que ele está magrinho, você tende talvez a colocar um pouco mais de comida porque acha que ele está passando fome. Lembra, é olhômetro. Não tem nenhuma definição científica ou nada específico de um profissional, de um veterinário, nutrólogo, para dizer se aquela quantidade realmente está demais para o seu cão, se o seu cão realmente está gordo ou obeso, se não é uma questão física dele, que ele tende a ser mais gordinho, se o seu cão está magro, está precisando. Então, de repente, você baixar a quantidade de alimentação, você pode deixar de estar suprindo necessidades nutritivas, né, do seu cão. Então, o olhômetro talvez não seja uma boa opção, mas você tem essas opções de escolher a quantidade de alimentação. Eu sempre indico o veterinário mesmo, o nutrólogo, para definir a quantidade. Você se basear sim na embalagem, mas tendo em mente que o seu cão pode ser diferente e vai ser diferente de acordo com a rotina que ele leva, e no olhômetro, que seria uma das questões mais tradicionais sem precisar da ajuda de ninguém. E como você vai oferecer essa ração ou essa alimentação, aonde você vai deixar, qual vai ser o local, se você vai definir um local para oferecer essa alimentação. Então eu vou sugerir algumas coisas para vocês aqui. O que eu acho que é o mais ideal, mais interessante para os cães. O local onde ele vai fazer a alimentação, primeiro de tudo, tem que ser um lugar onde não seja muito movimentado, onde não seja muito barulhento, que tenha acesso à visão à rua, a um lugar onde passam muitas pessoas, porque ele precisa ter calma, precisa ser um momento de tranquilidade, sem distrações, para que ele possa se alimentar mais tranquilamente. Então, o primeiro ponto que eu considero interessante para você escolher o lugar onde você vai alimentar o seu cão é num lugar tranquilo. A segunda situação é num lugar onde não seja exposto ao sol ou à chuva, ao frio. Eu imagino que seja a melhor opção você não deixar o seu cão se alimentando no sol, por exemplo. Se eu colocar como sol, talvez você consiga entender ou visualizar uma questão ruim. Mas da mesma forma, se tiver muito vento, for um corredor onde bate muito vento, não é interessante que o seu cão fique ali parado para poder se alimentar. Então, não colocar num lugar onde não esteja protegido do sol, das intempéries, qualquer lugar. Outro lugar que eu considero que é importante você não colocar próximo à alimentação é o lugar onde o seu cão usa de banheiro. Não que seja uma regra, por isso que eu estou falando que é a minha opinião que eu dou como conselho para você. Não colocar próximo do banheirinho do seu cão. Por quê? Porque é um lugar onde não é para ele. Imagina você comendo sempre do lado do banheiro. Não que seja impossível e que você nunca vá fazer, mas não é agradável. Você vai ter uma experiência ruim. Então, toda hora que você for se alimentar, o seu cão no caso, não vai ser uma experiência tão prazerosa. Se já tiver xixi, cocô por ali, um cheiro, lembra que o olfato do cão é muito mais aguçado que o nosso, então até uma proximidade já pode gerar um desconforto, mas ele se alimenta porque ele está precisando se alimentar e não tem um outro lugar. Então não coloque próximo de lugar de xixi e cocô para o seu cão fazer a alimentação dele. E quando você vai oferecer a ração para o seu cão, ou alimentação, eu sempre falo ração, né, porque acho que é o mais normal as pessoas oferecerem ração para o cão, mas é alimentação. Vou tentar me policiar aqui para falar sempre alimentação. Você, quando vai oferecer alimentação para o seu cão, não é o ideal, e aí é unânime essa informação, você deixar ela exposta. Por exemplo, você colocar essa alimentação para o seu cão e você sair e deixar ali.
pro seu cão, se ele quiser vir comer, se ele comer tudo ou não comer tudo, você não deixar supervisionada essa alimentação. Não é interessante de forma alguma. Por quê? Se for uma alimentação natural, acho que fica um pouco mais óbvio você pensar, se eu colocar uma comida mais natural aqui, se ficar um tempo exposto aqui, isso aqui já vai começar a ficar ruim, né? Estragar. O mesmo acontece com a alimentação industrializada. Ela vem fechada num pacote, a partir do momento que você abre esse pacote ou que você deixa ele aberto e você coloca no pote, ela já começa um processo de deterioração, de deteriorar, começa a se estragar. A ração já começa a estragar a partir do momento que ela sai do pote. Com a chegada do seu cão, que ele bota a boca ali, às vezes ele bebe uma água e aí ele vai ali de novo, mesmo as rações que ele não pegou, ele já contaminou, ele já colocou a baba dele ali, a saliva dele, que já vai iniciar um processo de estragar essa alimentação que está ali, que já não vai ter os nutrientes e as proteínas como precisa ser ingerido pelo cão. Então, se você deixar exposta, além dela começar a estragar e já não ser mais tão palatável, não tá mais fresquinha para o seu cão comer, você ainda pode atrair animais, pode atrair rato, baratas, insetos em geral, que podem vir a frequentar aquele lugar e deixar alguma doença, alguma coisa ali que depois o seu cão vai ingerir aquilo. Então a ração, a alimentação, ela não pode nunca ser deixada exposta e à vontade para o seu cão. Ela tem que ser supervisionada. Você tem que ir lá colocar o seu cão comer, se ele não comer ou o que ele comer, a quantidade que for satisfatória para ele, você recolhe o resto. É como um restaurante ou na sua própria casa, né? Você não come metade da comida, sai, deixa ali a sua comida na mesa ou coloca ela na geladeira e mais tarde vou comer de novo, uma coisa que você já começou a comer. Com os cães é a mesma coisa, então nunca deixe exposta essa alimentação do seu cão sem supervisão. Vou explicar por alguns motivos, por que você não deixa ela exposta e sem supervisão. É importante você criar uma rotina de alimentação para o seu cão, com horários para ele comer, para poder desenvolver nele um apetite, para que ele saiba que quando chegar na hora da alimentação, ele vai se alimentar, ele vai ter prazer em comer aquilo porque vai estar num lugar tranquilo, um lugar confortável para ele, sem cheiro de banheiro, né? Sempre longe do banheirinho dele. Então ele precisa ter essa rotina. Para quê? Para que você saiba o quanto o seu cão está comendo de verdade, né? Quanto que ele está se alimentando. Porque se você deixa exposta ou se você deixa o dia inteiro lá, dificilmente você vai saber em quais momentos o seu cão foi comer, quanto ele comeu. Então é importante, no horário da refeição, ter essa rotina. Você ir lá, colocar alimentação para ele se alimentar. Para quê? Porque se o seu cão tem uma rotina de alimentação, qualquer mudança, qualquer problema de saúde que o seu cão tenha, se ele não se alimentar no horário que você está acostumado e que ele está acostumado a se alimentar, você já vai ligar um sinalzinho. Você vai perceber que o seu cão pode estar com algum problema. Então é um grande indicativo, se você coloca rotina no seu cão, horários para alimentação, quando ele não come, você consegue já ficar atento e talvez já procurar até uma ajuda profissional de um veterinário, levar ele no veterinário para saber se está tudo bem com ele. E você tendo essa rotina, você sabe exatamente quando ele comeu. Então não tem essa situação de repente ele comeu há 2 horas atrás, comeu há 3 horas atrás, eu nem sei quando ele comeu e nem foi isso que evitou ele de comer agora. Então a rotina é importante por isso. Coloca, não comeu, a gente tira, não tem problema nenhum, oferece depois num outro horário, para a gente poder definir exatamente esse apetite, para que ele se alimente bem, tenha uma boa absorção de nutrientes. Quando ele come com vontade, quando ele come com apetite, ele tende a digerir melhor esse alimento, absorver melhor os nutrientes dessa alimentação. Além de você conseguir controlar também quando que ele faz xixi e cocô. Se você tem uma rotina de alimentação com ele, o organismo dele começa a funcionar como um reloginho. Então você deu a comida para ele, aí vai variar de cada cão, depois de quanto tempo que ele vai fazer um cocô ou vai fazer um xixi por ter se alimentado. Então você ter uma rotina, além de proporcionar uma alimentação de maior qualidade para o seu cão, porque ele vai absorver melhor esses nutrientes, vai digerir melhor tudo, ele vai ter uma rotina de xixi e cocô. Isso vai ajudar você também a identificar esses momentos para poder proporcionar uma melhor esvaziação dele, com que ele faça um xixi e um cocô de uma forma mais tranquila em horários definidos também.
É muito importante que o seu cão valorize o alimento que você oferece para ele. Por quê? Porque ele vai digerir melhor, ele vai gostar disso, ele vai ter um apetite melhor para comer. Mas como que você faz para valorizar essa alimentação? Para que ele queira aquilo, ele goste de se alimentar. Além da rotina que você faz, que isso já gera uma valorização, porque é um momento do dia que ele reconhece como ser um momento de se alimentar. Os cães, naturalmente, eles têm como uma questão do ser dele, né, da espécie dele, uma janela de oportunidade. Porque no dia a dia dos cães, normalmente, quando a gente não traz eles para casa da espécie, eles precisam aproveitar as oportunidades que ele tem para se alimentar, porque ele não sabe que hora que ele vai se alimentar novamente. Ele está sempre na busca de alimento, né, procurando coisas. Então é importante, como é uma necessidade fundamental se alimentar para sobreviver, o cão ele tende a aproveitar essa janela de oportunidade para se alimentar naquele momento. Então, quando você define horários para ele, define uma rotina para comer, você começa a proporcionar para ele essa janela de oportunidade. E isso vai suprir uma necessidade da espécie dele. É um termo que a gente usa, que é importante você conhecer, que é o enriquecimento ambiental. Você trazer e proporcionar que o seu cão desenvolva e mostre coisas que são da espécie dele. Então, o cão aproveitar uma janela de oportunidade para se alimentar faz muito bem para a espécie dele, faz muito bem mentalmente para ele. Então, você enriquecer ambientalmente a alimentação do seu cão faz muito bem para a saúde dele, para a longevidade dele, porque você permite que aquilo que a espécie dele foi feita para fazer, ela faça. Então, quando você vai dar alimentação, você tem algumas opções, algumas formas de dar essa alimentação que vão facilitar para que o enriquecimento ambiental aconteça, para que ele consiga se desenvolver como a espécie dele permite. Uma das coisas que é muito legal, que eu vou sempre falar e sempre aprovar, é você utilizar o horário da alimentação para fazer treinos com o seu cão. O que seria fazer treinos com o seu cão? É você ensinar uma coisa nova, ensinar um truque novo, um comportamento novo. Por quê? Porque o seu cão ele vai querer aquela alimentação, ele vai interagir com você naquele momento, isso vai enriquecer o ambiente dele. Ele não vai ser uma comida que ele vai ter ali disponível. É difícil você ver um cão que vai estar se alimentando muito bem quando você pega o pote, coloca a ração ali dentro e simplesmente coloca no chão. Ele vai comer, ele vai aproveitar aquela janela de oportunidade, mas ele não vê um desafio para comer aquilo, aquela forma, a busca, né, ao alimento, ele precisar lutar, se esforçar para ter esse alimento. Então a gente tem, além dos treinos, que é uma forma super legal, que o seu cão vai desenvolver a mente, vai interagir com você, vai estar se alimentando, querendo aquele alimento, sabe, com apetite super querendo, eu quero aquilo, ele vai também ter um enriquecimento ambiental suprido. Tem alguns potes que você pode utilizar que também proporcionam enriquecimento ambiental, palavra difícil, que vai possibilitar isso. São alguns comedores que têm alguns objetos, alguns obstáculos que ele consegue comer. Às vezes ele precisa desvendar a maquinária daquele objeto para poder se alimentar. É uma bolinha que tem comida dentro, então ele precisa saber como que ele age, ou como ele reage e interage com aquela bolinha para poder a comida sair. Imagina que legal isso é na cabeça do cão. Então, o enriquecimento ambiental é importante por isso. Você coloca essa bolinha, ele está pensando, você coloca esse pote diferenciado, ele está ali tentando entender como ele faz para pegar a comida que está ali naqueles obstáculos, por baixo, por cima, dentro. Tem brinquedos que são recheáveis, que você pega esse brinquedo, coloca a alimentação que o seu cão come normalmente dentro desse brinquedo, e ele tem que descobrir como ele faz para tirar. Então ele vai pensando, ele vai estimulando, enriquecendo ambientalmente aquilo que ele está se alimentando. Não é simplesmente o ato de botar a comida para dentro distraído com outras coisas, só esperando para aquilo acabar e ele continuar a vida dele normalmente. Por isso que os treinos são muito importantes, os brinquedos recheáveis, enriquecer o ambiente para que o seu cão possa se desenvolver e pensar enquanto ele está comendo. Quando você coloca no pote, é triste o seu cão ir lá, você colocou, pum, aí ele comeu em 1 minuto, 30 segundos, depende de quanto apetite o seu cão tem, quanto esbaforido o seu cão é para comer, ele vai acabar aquilo, acabou. Ele não precisou lutar para aquilo. Quando eu digo lutar, é enfrentar um desafio, né? Ele não precisou enfrentar um desafio para poder comer aquilo. Ele foi lá, o negócio, o pote foi pro chão, ele comeu, acabou, ele fala, tá, e agora? O que eu faço da vida? Então pense em enriquecer o ambiente do seu cão nos momentos de alimentação dele.
E agora eu digo aonde você vai guardar essa ração, né? O que você compra para o seu cão, o que você prepara para o seu cão, se for alimentação natural, aonde você guarda isso. O ideal é que, se for a ração industrializada, você sempre guarde ela no pacote onde ela veio, na embalagem onde ela veio, porque ela foi feita para isso, tem a validade, tem todo um trabalho, um estudo feito por trás disso, que vai manter os nutrientes, vai permitir que aquela ração continue fresca e atenda às necessidades que ela propõe na embalagem. Quando você transfere para um outro recipiente, você pode sim perder um pouco desses nutrientes, por menor que seja a perda, mas você pode perder sim. Então eu indico que sempre se guarde no pacote onde foi comprado. Se você faz uma alimentação natural, aí seguir as orientações do nutrólogo, do veterinário, de como guardar, se vai guardar isso, se vai congelar, se vai só guardar na geladeira, quanto tempo você guarda. Então é importante você saber sempre dessa informação, de como eu vou guardar esses alimentos. Quando a gente transfere a ração seca, eu vou falar da ração seca mais tradicional, quando você transfere ela para um outro recipiente, para uma outra embalagem, que geralmente são aqueles potes herméticos, né, que você quase que ele fecha a vácuo, ele isola tanto que não entra nenhum tipo de ar para isso. Mas toda vez que você abre, existe uma contaminação. E o que acontece de pior com esses potes? Se você quiser guardar nesses potes, tudo bem, não tem problema nenhum, acho ótimo. Mas você precisa ter 2, pelo menos. Porque senão, o que acontece? Você tem o pote ali, onde você guarda essa ração, e aí ele está quase acabando. E aí o que acontece? Opa, vou comprar mais ração para o meu cão. E aí você compra e joga a ração por cima daquela ração que era a mais antiga, que vai ficar lá embaixo. Então ela pode já começar a estragar, tá estragando ali embaixo e já contaminar essa nova ração que você pôs. Então, se você quiser guardar num pote hermético, num pote separado, numa embalagem diferente da embalagem original, a minha orientação para você é: tenha 2, porque aí você espera terminar um ou não. Quando estiver terminando, você já compra para colocar no outro, e aquele que está acabando e que acabou, você lava ele, faz uma asepsia para tirar qualquer resquício, qualquer resíduo da ração antiga que esteja ali. É importante ter isso em mente, que qualquer resíduo da ração antiga pode começar a contaminar a outra. Então, se você quiser guardar em pote, pense nisso. Se for ter um só, precisa esperar terminar, ou na hora que for trazer a nova, tirar a antiga, fazer toda uma higienização, colocar a nova e depois por cima colocar a antiga, para a tendência ser você tirar e dar aquela ali mais rápido, ela acabar e não estragar. E sempre que você tirar do pote, da embalagem, colocar uma identificação no pote onde você pôs para saber a validade, pelo menos daquela alimentação. É pouco provável que as rações vençam, né? Porque, a não ser que você compre demais numa promoção, mas é importante ter esse cuidado. Quando você oferece ração para o seu cão, a ração seca, tudo aquilo que o seu cão não comeu naquele horário, ou seja, foi demais para ele, já estava satisfeito, você não guarda de volta junto com as outras. Por quê? Porque ele já contaminou, ele já babou, ele já mexeu naquilo ali, ela já começou um processo de estragar. Então o que ele não comeu, você joga fora. Então pense o que? Nossa, Beto, eu vou jogar então muita ração fora. Se você acha que você vai jogar muita ração fora, é porque você não conseguiu definir direito ainda a quantidade de alimentação que o seu cão precisa comer. Porque o ideal é que ele coma tudo aquilo que você colocou para ele e esteja saudável, com orientação e supervisão do veterinário e do nutrólogo. Mas o que ele não comeu é lixo. E eu penso isso inclusive da alimentação natural, principalmente da natural. Você saber exatamente a quantidade para, se por acaso o seu cão não comer tudo, você jogar o que sobrou fora, tá? Então pense sempre em como você vai guardar essa alimentação para manter a melhor qualidade para ela. Vamos falar então agora de petiscos, né? Os petiscos que você pode dar para o seu cão, quando você vai dar esse petisco para o seu cão. Vamos levantar algumas questões aqui sobre petisco. Eu sempre indico também que qualquer petisco que você vai dar para o seu cão, e quando eu falar de petisco, ou você estiver falando de petisco, pensa que o petisco é aquilo que seu cão não come na alimentação diariamente dele, na rotina da alimentação dele. Tudo aquilo que é fora daquilo que foi ofertado para ele no momento da alimentação é um petisco. Mas vamos falar agora daqueles petiscos que a gente conhece mais, os biscoitinhos, os bifinhos, aquelas coisas mais industrializadas que a gente pode dar para o nosso cão.
Eu sempre vou orientar você, falar com o veterinário, com o nutrólogo, para saber realmente se aquele petisco é indicado para o seu cão, se o seu cão vai se dar bem com aquele petisco. Existem ossos naturais que às vezes você pode dar para o seu cão, é importante sempre estar atento a coisas que podem se soltar desses objetos, desses petiscos que você dá, se pode ser engolido inteiro, tem petisco que às vezes o cão nem engole. É importante você entender e conhecer esses petiscos e com a conversa com o seu veterinário e nutrólogo, decidir qual é o melhor e se você vai dar isso na alimentação e durante a rotina do seu cão. O que acontece geralmente com o petisco? O petisco é uma coisa que a gente considera como um agrado para o nosso cão. Então, na maioria das vezes, o petisco está relacionado a você entregar para o seu cão aquela coisa, o petisco que você vai dar naquele momento. Isso faz com que o seu cão ele prefira comer o petisco ou goste mais do petisco, não necessariamente porque ele é mais gostoso, ou porque ele é mais saudável, ou porque a ração ou a alimentação que ele come é sem graça. É muito mais uma questão comportamental e emocional do cão. Por quê? Porque você oferece. É o momento em que você está ali interagindo com ele. Às vezes você pede até um truque, faz um treino com ele, dá como recompensa o petisco. Isso vai criar uma valorização para esse petisco muito grande. E não necessariamente porque ele goste ou seja mais nutritivo para ele. É porque você, na maioria das vezes, você interage com ele quando você vai oferecer esse petisco. Não é simplesmente vou colocar o petisco no pote e jogar no chão. Não, você, na maioria das vezes, você vai, deixa o seu cão pegar até da sua mão. Então, para ele, é considerado como se fosse de maior validade aquilo que você está oferecendo. Porque você está dando e interagindo com ele, não está simplesmente colocando num lugar e, vai lá, cão, come esse petisco aí. Então, pense sempre isso, a valorização do petisco é porque você interage com o seu cão nesse momento. E a mesma coisa que acontece quando o seu cão começa a pedir alimento na mesa, aquela alimentação que você está comendo. Por que na maioria das vezes o cão pede a alimentação que você está comendo? Pelo mesmo motivo do petisco. Porque quando você dá, lógico, você que deu. Você deu atenção, você ofereceu direto na boca dele. E aí não estou falando que é certo ou que é errado você dar a sua comida para o cão. Tá? É importante você ver com o veterinário, com o nutrólogo, se vai fazer mal aquela alimentação que você vai dar para o seu cão. Questão de temperos, de preparo, tudo isso pode ser, é uma questão que você tem que levantar junto com o seu veterinário e o seu nutrólogo. Mas o fato do seu cão, na maioria das vezes, requerer pedir a sua alimentação é porque você dá, você tem uma interação com ele. Não porque é mais gostoso ou porque é mais legal. Inclusive, quem já tem cão pode até falar se isso é mentira ou se é verdade. Mas às vezes você até dá o que você está comendo para o seu cão e ele pega e aí ele solta no chão. Porque talvez não seja tão bom, tão nutritivo quanto a alimentação que ele está acostumado a comer. Mas ele pede porque ele sabe que aquele momento é um momento de interação com você. Então, petiscos e pedir comida na mesa é uma coisa que o seu cão vai fazer, às vezes, com frequência, porque você não oferece a alimentação dele da mesma forma. A alimentação dele acaba sendo uma coisa meio chata, meio uma rotina, coloca ali no chão e deixa ele comer, coloca no pote. Então, a partir do momento que você interage com o seu cão, qualquer coisa que você oferecer para ele, vai ser uma coisa que ele queira comer, que ele coma por vontade. Então eu oriento que se você quiser dar um petisco para o seu cão, utilizar momentos para dar uma recompensa, um agrado, fazer uma brincadeira, treinar algum comportamento, utilize a alimentação que ele come, para valorizar essa alimentação, para que ele goste dessa alimentação, para que ele veja ela como um momento de interação com você, uma coisa que você valoriza também. E a partir daí você para de dar a alimentação no pote, de uma forma meio mecânica. Você começa a interagir, participar do momento da alimentação do seu cão para isso. Então você começa a valorizar mais o próprio alimento que o cão vai comer. Quando a gente dá alimentação para o nosso cão, é importante a gente pensar em algumas variáveis que a gente pode fazer durante o dia que sejam diferentes da alimentação que ele come. Por exemplo, uma fruta e um legume que você queira colocar ou valorizar, modificar, aumentar as propriedades nutricionais da alimentação que ele come, aí depende de qual é o tipo de alimentação que o seu cão come, mas é importante sempre ver com o veterinário e com o nutrólogo
qual o tipo de legume que você pode dar para o seu cão, como você vai oferecer isso, se é natural, se é cozido. Isso aí são várias questões que precisam se avaliar. E se o seu cão vai querer também, não é todo cão, igual toda pessoa, que vai gostar de determinadas frutas, determinados legumes. Tem frutas e legumes que podem ser prejudiciais por causa da própria composição do alimento, então é importante que antes de você oferecer uma fruta que você gosta ou um legume que você adora, você também oferecer para o seu cão, porque você acha que porque você gosta, ele vai gostar e além de tudo vai fazer bem para o seu cão. É importante, é legal você variar o tipo de alimentação, fazer uma brincadeira com um petisco. Lembra que o petisco é aquilo que você dá interagindo com o seu cão, que ele dá um grande valor. Então se você quiser colocar um legume ou uma fruta nessa situação, é importante que seja uma fruta e um legume que faça bem para o seu cão, que tenha propriedades nutritivas para o seu cão, que ele goste de comer, que não vai fazer mal para ele. Mas é legal você colocar essas frutas e legumes para dar uma incrementada. Não vai ser uma coisa que faz mal para o seu cão, então você entender e saber exatamente qual pode ser dado e que forma ser dado esse alimento para o seu cão, mas é legal dar essa variada para principalmente o seu cão não ficar sempre comendo o mesmo tipo de alimentação. É legal que dá uma variada para ele tem a alimentação padrão dele. Em alguns momentos, algum dia da semana, você fala, hoje é o dia que eu vou dar uma frutinha também. E aí coloca essa fruta como um petisco, interagindo com o seu cão, fazendo um treino, uma brincadeira, enriquecendo o ambiente dele, uma forma que ele se sinta prazer em comer aquilo, em participar dessa atividade, para comer uma frutinha ou um leguminho. Mas sempre é importante lembrar que os legumes, as frutas, os petiscos, eles são alimentos que têm propriedades nutricionais diferentes daquela alimentação tradicional do seu cão, que seja uma ração seca, seja uma alimentação natural mesmo, com mistura de grãos, de carnes, legumes. Elas têm propriedades nutricionais diferentes daquela quantidade de ração e talvez você possa estar exagerando na quantidade que você dá para o seu cão. O fato de você comer vamos falar uma maçã, tá? Você comer uma maçã inteira, você humano, e você achar que o seu cão também pode comer uma maçã inteira que não tem problema nenhum, talvez não seja isso. Então é importante ter sempre o acompanhamento do especialista em alimentação para você saber qual a quantidade que você pode dar para aquele cão, se não vai fazer mal, se não vai ser ruim para ele, para você não supernutrir ele e de repente dar um problema de saúde, algum problema nos órgãos dele, porque você deu uma alimentação que tinha uma propriedade calórica, até com mais gordura, só porque você achou que você podia comer aquilo em grande quantidade, o seu cão também poderia. Então é importante sempre estar atento à quantidade que você vai dar desses petiscos, dessas frutas e desses legumes, sempre através do acompanhamento com um profissional da área de alimentação. Quando a gente está falando de quantidade de alimentação que o seu cão come, a partir do momento tem cães que são esfomeados, né? A gente às vezes encontra e fala, nossa, meu cão é esfomeado. Se eu deixar um frango aqui em cima da mesa ou colocar um saco de ração para ele comer, ele vai comer tudo. Existe algum problema que pode estar e às vezes está relacionado com superalimentação, que é se alimentar demais e comer muito, que é a coprofagia. É o seu cão comer as próprias fezes. Esse é um dos motivos, existem outros, é importante sempre estar acompanhado de um veterinário para entender exatamente o motivo do seu cão estar fazendo isso, mas em questão de alimentação, essa pode ser uma das causas para gerar esse comportamento do seu cão de ingerir as próprias fezes ou até fezes de outros animais. Por quê? Quando o seu cão come demais, ele come além do que o organismo dele está preparado ou consegue suprir, é como se fosse uma indústria, né? Uma maquininha. Você põe a comida aqui e aqui sai o que não é mais comida. Se você põe demais, aquela máquina vai ter dificuldade para trabalhar. E aí a maioria que for excesso, ele vai simplesmente passar direto. Ele vai deixar e falar, não, já consumimos a quantidade necessária para o organismo, então vamos mandar embora o resto. E o que acontece? Se o seu cão comeu demais, além do que ele precisava nutricionalmente, vai sair praticamente intacto nas fezes. Vai sair com todos os nutrientes, todas as proteínas. E aí se o seu cão é um cão esfomeado, que tem muito apetite, quando ele cheirar aquela fezes, imagina, ele vai cheirar e falar, nossa, mas tem mais comida aqui ainda. E aí ele pega e come. Você às vezes dá uma bronca nele porque ele está se alimentando. Então pense sempre que a quantidade de alimentação que você vai dar para o seu cão é muito importante e ela depende muito de cada cão, de cada tipo físico, de cada rotina, quantidade de atividade que o seu cão tem.
Então é importante ter o acompanhamento do veterinário para saber a quantidade certa que dá para o seu cão, que é o ideal para ele, para que evite essa superalimentação e de repente ele desenvolva um problema de comer o cocô, porque o cocô é tão nutritivo quanto a alimentação que ele está acostumado a comer. Eu falei bastante de alimentação, né, dos cães, o que eles vão comer, como eles vão comer, aonde, que tipo, quanto, quando, como. Mas existe uma coisa durante a alimentação, que eu considero como alimentação do seu cão, que é a água. É a água que você vai dar para o seu cão. Então eu vou deixar aqui algumas informações com relação à água. É importante que a água ela seja assim e seja deixada, né, oferecida o tempo inteiro. Então o único pote que vai ficar disponível o dia inteiro e de repente depende da rotina do seu cão e do espaço que você tem em casa, você ter esse pote em outros lugares também, para em qualquer momento o seu cão possa beber uma água. Quando você passeia com o seu cão, você levar água para ele beber. Só que quando o pote que você deixa em casa, mesmo que seja o dia inteiro que você precisa deixar, você precisa trocar essa água de tempos em tempos. E não só porque a água estraga. A água não vai estragar. Mas por quê? Quando o seu cão vai beber ali, muitas das vezes é depois que ele comeu. Depois que ele comeu, ele vai lá, pega e bebe alguma coisa. Então, uma parte, um resíduo daquela alimentação que ele comeu foi para a água e já começou a contaminar aquela água. Pode atrair animais, insetos. Quando eu digo animais, são baratas, né? Barata, rato, depende de onde você vive, aí onde o seu cão costuma se alimentar. O pote que ficou ali de água, se ele ficar o dia inteiro porque alguém disse, deixa o dia inteiro o pote ali. Você precisa de tempos em tempos, a cada 2 horas, ou depende se tiver muito calor. Sempre procure orientação do veterinário, do nutrólogo, para saber como você vai conduzir o tipo do pote que tem ali. Então você tirar essa água, substituir essa água, limpar esse pote para manter esse lugar sempre limpo. É como se você fosse beber água num copo que tem café, ou depois tomar café num copo que você bebeu refrigerante. Mais ou menos isso. Então depois que o cão se alimentou, ele vai beber uma água, ou ele veio da rua, ele já babou, já tem bactérias do ar, tudo, e ele passa isso para a água. Então é importante você manter a água sempre ali disponível 24 horas para o seu cão, mas lembrar de sempre higienizar esse pote de tempos em tempos, para ter uma limpeza, para a água estar mais saudável, não estar tão contaminada. Quando o seu cão come alimentação natural, na maioria das vezes, ou uma ração úmida, ela já supre um pouco das necessidades líquidas, né, da nutrição, da hidratação do seu cão. Então talvez ele beba um pouco menos de água mesmo, é super normal. Sempre pergunte e acompanhe com o veterinário e nutrólogo para saber quanto de água você pode oferecer para aquele cão, se ele está bebendo demais, se ele está bebendo de menos e por quê, você às vezes fica preocupado. É sempre importante olhar o xixi do seu cão, de quanto em quanto tempo ele vai, qual é a cor desse xixi, fazer de repente um exame de urina. Ou seja, sempre estar acompanhando tudo que acontece com o seu cão, não deixar largado ali para ele beber quando ele quiser, sem supervisão. Não, sempre cuide dessa água da melhor forma possível, porque ela é tão importante, às vezes até mais, do que a alimentação, aquilo que o seu cão vai comer de verdade. Lembre sempre de fazer o momento da alimentação do seu cão como um evento. Pensa que para o seu cão tem que ser um evento, lembrando que a espécie dele, a busca pelo alimento é uma coisa importante, é uma necessidade fundamental, que a gente precisa de alimentação para sobreviver, tem que ser prazeroso esse momento, seu cão tem que ter apetite para comer a quantidade certa, comer aquilo que você oferecer para ele, dentro das coisas que ele pode comer que não façam mal para ele. Então precisa ser um evento o momento da alimentação do seu cão. Não pode e não deve ser simplesmente uma rotina de vou colocar a comida aqui para o meu cão comer, ele come ali sozinho e acabou a comida, falou obrigado, parabéns, até logo, semana que vem. Pensa que tem que ser um evento, utilizar esse momento da alimentação em que seu cão quer comer, ele quer se alimentar, vai ganhar nutrientes, proteínas com essa situação e você ainda interagir com ele nesse momento. Você possibilitar que ele receba a comida por um comportamento que ele fez, ensinar uma coisa nova, fazer com que o seu cão se desenvolva mentalmente durante esse momento da alimentação. Então, transformar o momento da alimentação, todos esses momentos de alimentação, seja até o momento no meio do dia que você quer dar o petisco para o seu cão,
também ser um evento, o momento em que você vai fazer uma troca com ele, exigir que ele pense alguma coisa, fazer com que ele goste de participar daquilo. O momento da alimentação é um evento. Você, junto com o seu cão, se desenvolvendo, se alimentando e criando momentos mais felizes para vocês.